Fala pessoal, sejam super bem-vindos a mais um episódio do Open Box Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Banking, dando voz aqui para a comunidade que está construindo essa super inovação no mercado financeiro, enfim, que vai beneficiar muita gente aí. E seguindo aqui a nossa sequência aí de histórias incríveis que a gente tem ouvido, hoje vai ser um episódio mega especial aqui com a Ingrid. Ela vai contar mais a trajetória dela, o envolvimento dela no ecossistema de startups, tanto participando aí de órgãos que representam, quanto também fundando a própria empresa, etc. Então, acho que vai ser um episódio super especial. Ingrid, obrigado por ter topado aí pelo seu tempo, viu? Imagina, super obrigado, Gabriel, pelo convite. Vamos junto. E isso foi pedido aqui, né? Então, eu sempre reforço, então as pessoas me falaram bastante, não, chama a Ingrid vai ser legal. Então, tá aí, conseguimos. Então, obrigado. Ingrid, antes da gente falar de Open Bank, ficar entrando aí nessa seara, a gente queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, né? Até em off eu estava brincando aqui, como é que me espanta uma pessoa que passou tanto tempo, né, em banco de investimento, depois migrar para startup. Eu queria conhecer um pouquinho mais disso, saber como é que foi essa sua jornada. Boa. É uma curiosidade normalmente geral, assim. Da onde é que veio, né? E como é que surgiu. Na verdade, sendo totalmente transparente, eu costumo ser bem transparente, bem honesta nessas coisas. Quando a gente conta o storytelling, faz total sentido, né? Tem ali uma cadência, tem uma lógica, mas quando você está vivendo no dia a dia, não é nada disso. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu vim de mercado financeiro tradicional, fiquei muito tempo em banco de investimento, fiquei quase 14 anos em banco de investimento, trabalhei no Santander, no banco de atacado, que a gente falava, que é o banco de investimento. Depois fui para o JP Morgan e fiquei quase 10 anos lá no JP. E amava o que eu fazia, tá? Então, assim, não foi algo que, poxa, eu não gosto mais disso, o que eu vou fazer agora? Na verdade, eu adorava o que eu fazia, fui de diversas áreas, seguia o roteiro que eu tinha planejado para minha vida, cheguei aonde eu queria. Nesse Legal. meio do caminho, eu sou economista, fiz engenharia civil também, e eu ganhei um MBA de empreendedorismo e inovação na FEA, do JP, para conhecer um pouco sobre inovação. Então, a Legal. inovação, ela permeia todas as indústrias, né? E foi lá que eu descobri o mercado de startups, empreendedorismo, inovação, tecnologia, Vale do Silício, por exemplo. Aprendi sobre essa nova economia que na época, estou falando ali de 2014, quando eu comecei o MBA, aqui no Brasil a gente falava ainda muito pouco. Quem era de outras indústrias, por exemplo, não estava tão habituado, não conhecia. Eu estava ainda naquele mundinho super fechado do mercado de banco de investimento. E eu fiquei apaixonada quando eu comecei a aprender. Super apaixonada. Eu, naquela época, comecei a observar que a tecnologia e a inovação, elas iam penetrar dentro de todas as indústrias, inclusive da indústria financeira. E eu sabia que as coisas iam mudar e eu queria estar do lado da ponta da inovação. Eu queria estar onde ia dominar e não ser dominado. Mas, como eu falei, eu gostava muito do que eu fazia. Só que eu achava que aquele modelo não ia mais existir da maneira que eu conhecia. E, putz, começou a me deixar bem inquieta. Em 2016 eu finalizei o MBA e foi quando eu saí do JP, muito com a cabeça de, cara, eu quero conhecer coisas novas relacionadas à tecnologia. A gente não falava muito de fintech na época. Eu já conhecia um Mas pouquinho do termo. Pode falar. nesse período já tinham, vamos dizer assim, talvez uma geração pequena ainda de algumas empresas que estavam começando a dar mais certo já, sei lá, diferente de 2013, 2012, parecia uma coisa que era muito distante ainda, assim, né? Mas estava Total. amadurecendo um pouquinho, né? É que para mim, que vinha de um lugar completamente distante de startup, era muito novo. Uhum, E, por exemplo, fintech especificamente, era um nome completamente desconhecido. A gente uhum. tinha já o Nubank, mas não estava muito longe de ser o Nubank de hoje em dia. Eu tinha, inclusive, duas amigas que
uma era do JP e uma outra que era do Santander, que estavam lá no Nubank, mas, putz, era completamente desconhecido para mim. Para ser, Uhum, assim, totalmente transparente. O JP sempre foi muito, o mercado financeiro de uma maneira geral, mas o JP em especial era muito conservador. uhum. E para mim, quando eu entrei numa fintech depois, foi tipo assim, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Será que tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado? Será que é tipo um agiota? Eles estão no modelo de agiotagem. Eu começava a panicar, porque eu falei assim, como que Aham, esse negócio para de pé no ambiente regulatório? E foi muito por causa disso que eu comecei a me envolver com a Associação legal, Brasileira de Fintechs para eu aprender o que que era aquilo, para eu ter certeza que eu não estava fazendo nada de errado. legal, legal. E aí, só complementando, assim, saí do JP em 2016, fiz um mini sabático pela Ásia, fiquei 4 meses morando sozinha na Ásia, sempre falo isso, não Legal. encontrei a paz interior, porque é só para vender pacote de viagem, não tem paz interior na Eu já Ásia. morei lá um período, não encontrei a paz interior, mas É foi bom, assim, difícil, para viu? passear, foi bom. Exato. Não, mas foi ótimo para eu dar uma desintoxicada, assim, eu estava muito tempo no mesmo lugar, então é bom para a gente pensar coisas novas. E quando eu já voltei no Neon, que na época era Uhum. super pequenininho, tinha, sei lá, 40 pessoas, não tinha nem feito a série A ainda, e foi para O montar. Neon, o Neon é com o Conrad, não é? É, Eu lembro dele, assim, eu vou ter que chamar ele aqui um dia, eu lembro dele de ele e o Gui Junqueira, eu fiz um programa que eles chamavam Start, isso em 2013, que era um programa para treinar o pessoal para trabalhar em startup, que eu acho que era meio que um pouco da ideia que agora ficou na cabeça do Gui até virar a Gama Academy, mas isso em 2013, então todos os dois eram molecão, assim, e agora vê, enfim, ele tocando lá e tal, como é que, enfim, tem tocado não, foi super uma história legal. bem bacana. Tanto a do Gui quanto a do Pedro. Sim, São duas sim. histórias incríveis, assim. E eu fui nesse comecinho do Neon e eu fui com uma missão, assim, grande e difícil, que era construir a conta digital PJ do Neon. E, cara, foi uma jornada muito incrível. Foi uma jornada, assim, que eu aprendi muita coisa de startup. Eu aprendi sobre fintech, aprendi sobre Legal. os modelos regulatórios novos. Foi quando eu comecei a ficar muito próxima do Bruno Baldutini, do Pinheiro Neto, que foi um dos Uhum. precursores nessa questão regulatória também. Me ajudou muito a entender que eu não estava fazendo nada de errado, que eu não ia ser presa. É, E foi quando eu me apaixonei por bancarização. Legal, Bancarização, em legal. especial de PJ, porque sempre foi a minha Uhum. praia. Eu também trabalhava com corporate no JP. Só que eu comecei a ver que o projeto de PJ dentro do Neon ia demorar muito mais do que eu esperava. E era uma hora difícil também, né? Isso era 2016, 17. Isso, comecinho de Isso era, 2017. vamos dizer assim, acho que as contas digitais PF ainda não tinham Não, bombado, né? Então, tu vê que a PJ talvez não era a melhor hora para se falar disso, não, né? não era. E principalmente dentro do Neon, assim, pra você ter uma noção, em 2017 não tinha nem a conta PJ do Inter, que foi uma das primeiras, assim, que o pessoal Uhum. conhece mais. E eu lá, comissão. Só que deu muito certo por um lado, porque eu vi que tinha uma demanda absurda de conta digital PJ. Tanto que a gente, lá no Neon, na época, a gente varreu o mercado. Todo mundo de startup, tecnologia, cara, tinha conta no Neon comigo. Então eu era a Ingrid do Neon para PJ. Legal. É, e eu vi a demanda, vi que, cara, a praia, na minha praia, era PJ. Só que lá dentro eu tinha um pouco de dificuldade, porque ainda não tinha escalado do jeito que escalou o Neon de PF. Eu concorria muito internamente com o produto PF. E aí eu comecei a ficar meio. Essa é uma briga da PJ em qualquer instituição, né? Exato. É, A minha mudança recente, assim, não foi só por isso, obviamente, mas um pedacinho, assim, cara, vou numa empresa que olha só para PJ, porque eu sei que eu sou a prioridade do negócio sempre. Porque, assim, olhando por conta, é óbvio, eu também priorizaria PF 100 vezes, eu ia priorizar PF 99, mas na prática dói, assim. E aí você quer fazer um negócio melhor e você precisa fazer. é isso. Então você sabe exatamente a minha dor, assim. E era muito doido, porque eu tinha fila de espera. O projeto no Neon era
um piloto, né? Eu ainda não tinha Uhum. todas as funcionalidades. A conta nem emitia boleto, pra você ter uma noção. Não tinha aplicativo, era só uma landing page Caraca. e eu E tinha mesmo uma fila assim a de galera espera. tava em cima. Loucura, loucura. E eu prometi pra mim mesma que um dia eu ia colocar esse negócio pra rodar. Não sabia como, não sabia quando, não sabia com quem, mas eu saí do Neon, aceitei uma proposta que eu fui para Foxbit, mas aquela pulguinha atrás da orelha continuava, cara, PJ, banco digital PJ, 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 mas eu tinha certeza que tinha que ser focado, porque se Uhum. fosse duas estratégias, uma ia canibalizar a outra internamente. Uhum. Bem, fui para a Foxbit, aceitei essa proposta, fui como diretora de negócios, foi super legal, comecei a entrar nesse ecossistema de blockchain. Aí, você tá falando assim, para quem não conhece a Foxbit aqui, né, então, assim, é, saiu do mundo onde ela achava que, né, fintech era um termo novo sei lá, Você viu que eu gosto? 2 anos depois ela tá lá no meio das cripto e vambora. Loucura, loucura. Não, pra você ter No uma auge ali noção, do, acho que a primeira primeira grande grande queda do Bitcoin foi. ali e tal, foi esse período, né? Foi. Na verdade, quando eu entrei na Foxbit, não tinha acontecido a primeira grande queda. A gente ainda estava na primeira grande subida do Bitcoin. Aham. Que você E falava assim, era 12 mil, falava, nossa, tá muito caro, que loucura. foi. Não, assim, é a vanguarda da vanguarda, né? Tipo, é muito doido. Não, imagina a minha mãe, que eu saí de um JP Morgan com uma puta de uma carreira, mercado Aham. financeiro e tal, entro para um negócio que ela nunca nem ouviu falar. Eu lembro que quando eu entrei no Neon, não foi nem na Foxbit ela deve ter infartado, mas quando eu entrei no Neon, ela me ligou chorando, falando assim: o que você tá fazendo da sua vida? Você tá louca? Ela tava achando que eu tava usando drogas, você não tem noção, assim. Foi, foi pra Ásia, comeu cogumelo, voltou e Exato, tá. tipo, o que você tá fazendo na sua vida? E aí eu tive que, meu, nesse momento falei pra minha mãe: mãe, confia em mim. Eu não estava confiando, mas eu tinha que passar algum tipo de confiança para ela, né? A Falei, mãe, segurança pra confia ela. em mim, pelo amor de Deus. E nessa época que eu fui para Foxbit foi quando eu comecei a me envolver mais formalmente com a Fintechs. Fui líder de vertical de blockchain. Aí eu fui para a ONU representar o Brasil em blockchain. Virei ali tipo uma delegada brasileira de Que blockchain. legal, Fui que maneiro. para Rússia, fui para Espanha, Londres, Rio de Janeiro, tudo representando o Brasil e levando o nome da Isso é o quê? Foxbit também lá. 17 para 18, mais ou menos? Foi 18, porque eu 18, saí 18. do Neon em 18. Legal. É, e foi muito legal também, foi uma jornada muito legal. Só que nesse meio do caminho eu conheci meu sócio, o Davi. Quem apresentou ele foi o CEO do mercado Bitcoin, porque eu era super conectada com todo mundo, muito por causa das associações, muito por causa do Neon. Todo mundo tinha conta no Neon, das exchanges mais sérias. Uhum. E ele sabia dessa minha jornada com PJ. O Davi vinha dos Estados Unidos querendo empreender com PJ, porque lá nos Estados Unidos Brex já estava bombando. E um almoço que foi super despretensioso, foi só para fazer uma conversa, um benchmark, eu costumo fazer isso sempre. Virou assim um almoço de 3 horas, e eu falando, não, eu vou te ajudar, tipo, meu irmão, sabe? Tipo, meu brother, assim, eu vou Que te ajudar, legal. não, eu também, tal, não sei o quê. Mas nesse momento, foi mais ou menos em julho de 2018, eu não tinha nenhuma pretensão de sair da Foxbit, tipo, eu tava como diretora, mas eu tava como funcionária, né? Não tava como fundadora. Cara, ele foi fazer o benchmark dele com outras pessoas, eu mandei muito contato para ele foi conhecendo, conectando com as pessoas. E em setembro de 2018 ele me chamou para um café. No meu coração, internamente, eu já sentia que ia rolar, mas até Já. então não tinha certeza. E ele falou, olha, eu vou fazer mesmo, vamos fazer? E aí, Que em maneiro. setembro de 2018, tinha eu, ele e boa vontade para montar o Linker, porque não tínhamos absolutamente nada. E foi assim que começou a jornada. Então, como eu falo, o storytelling parece lindo, maravilhoso, super linear, mas o dia a dia, assim, foi essa coisa de louco, de, putz, querer fazer uma coisa, não conseguir fazer no Neon do jeito que eu queria, aí fui para Foxbit, comecei a ver outras coisas muito doidas, mas o nosso destino coloca a gente no lugar que a gente tem que estar. Não, é muito legal. E, na verdade, eu acho que talvez a gente passou por momentos aí onde
as histórias perfeitas, que eram vendidas e tal, e hoje eu acho que as pessoas querem cada vez mais ouvir de verdade, né? E eu acho que para mim acho que é o mais legal, assim. É, e acho que tem algumas coisas assim que são bem interessantes, né? Primeiro, como é que o mercado, principalmente de inovação de fintech, eu acho que o Open Bank está fazendo isso um pouco, até com instituições mais tradicionais, as pessoas trocam muito, conversam muito, então, enfim, eu fico super feliz, assim, como é que as pessoas são receptivas para conversar, para tirar dúvida e tal. Acho que todo mundo está passando por um momento, assim, parecido. E como é que depois as coisas vão se conectando, né? Um ajuda o outro, puxa dali, puxa daqui, você não sabe como é que faz. Eu acho que trabalhar em startup, em fintech, você tem que se acostumar a não saber o que você está fazendo, né? E lidar bem com isso e correr atrás de quem sabe. Então, puta, legal pra caramba, assim, a trajetória. Eu sei que ainda tem mais coisa para frente, mas é super legal, assim, A gente ainda não conhecer de dominou o mundo, verdade. né, Gabriel? A meta é essa. Então tem Exato, muita exato. coisa para acontecer. Mas só fazendo, antecipando uma brincadeira que eu sempre faço, tá? Daqui 10 anos eu quero ser a primeira presidente mulher do Banco Central. Boa, Essa é a minha boa. meta. Então tô Que bem longe maneiro, dela, que como você maneiro. pode observar. Não, a gente não. Na verdade, é um caminho que a gente nem. Eu particularmente, não tenho nem Nem ideia eu. como que você Também faz não, isso, né? Como é que você vou vira. descobrir fazendo, e depois eu te Mas, conto. mas se a gente seguir essa agenda de inovação aí, etc., eu não vou. Eu vou apoiar teu perfil aqui com o meu poder limitado aqui, minha influência limitada, mas pode contar com o meu apoio. Cara, qualquer influência é muito bem-vinda. Ai, que Porque não tem, legal. acho que um caminho traçado assim. Eu, pelo menos pelo pouco que eu conheço ali dos presidentes, eles são indicados, mas cada um assim teve uma jornada. Só que a minha aposta é que os próximos presidentes de Banco Central, do Banco Central do Brasil, vão estar muito mais conectados com tecnologia do que com a academia. Porque se Uhum, você observa os presidentes anteriores, tirando o Ilan e o Roberto Campos Neto, que são os mais recentes, mas os anteriores eram muito mais conectados com a parte acadêmica. Então, uhum. doutorandos, PhDs, pessoas extremamente competentes, muito técnicas, mas muito vinculadas ali com o meio acadêmico. E eu acho que cada vez mais isso vai fazer um drive para a tecnologia. Se a gente observar os últimos projetos grandes do Banco Central, foram todos vinculados à tecnologia. Exato, exato. Então, E a repercussão mundial, assim, que tem essas iniciativas. Então, quem não vai querer ser referência, né, no que está fazendo, etc. então, essa é a minha Eu... aposta, porque eu não tenho esse Legal, vínculo legal. com a academia. Eu sou só, Boa, por enquanto, uma empreendedora muito bem conectada nessa parte de tecnologia. E boa. então acho que a jornada tá muito, muito, muito no começo. E aí você até tinha me perguntado um pouco antes da gente entrar no ar como é que eu me conectei com o Open Banking, né? Foi ainda Uhum. na época de Neon. Ah, foi no Neon Foi no já. Neon, porque lá, lembra que eu falei que eu comecei a me envolver com essa questão de, tipo, ecossistema de fintech, Sim, sim. associação e tal. E foi nessa época que eu conheci o pessoal da Grid, Tá bom, que legal, era legal. uma startup, uma empresa de tecnologia do Google Stocco. E aí eu Uhum. conheci lá o Rogério Melfi, o Léo Monte que está na Sinqia, o Rogério Melfi que está na TecBan. Rogério, E a gente conversou 1h30 aqui esses dias é, aí. E eu tenho certeza que não foi 10% da história ali. pois é. Isso foi E legal. eu os conheci, a gente ficou super, super brother, assim, somos até hoje, encontrei o Léo na Soul Summit agora, semana passada, Aham. Melfi eu falo um dia sim, outro também quase com ele, e foi muito, muito bacana. E, inclusive, o primeiro evento de Open Banking que eu fiz, e acho que o Melfi fez também, não sei se foi o primeiro dele, mas assim, foi o meu primeiro evento de Open Banking, foi no Cubinho, Ah, que legal. para Que meia legal. dúzia de gato pingado, foi quando eu comecei a estudar mesmo Open Banking, o conceito do Aham. Open Banking, e foi muito com eles mesmo, os meninos da Grid, que eu aprendi o que era API. E nesse período era o quê? PSD2 ainda? Já tava.
Eu não sei lá, se já estava rolando. Nada. Porque assim, eu lembro de ter contato, e aí toda vez eu repito isso, mas eu tive contato com o Paybank em 2017, mais ou menos. Foi quando eu tive contato também. Vai ter PSD2, não sei o quê. Lê aí o que é isso. Aí eu fui ler, e aí eu tive umas previsões meio fim do mundo, assim. Achava que todos os bancos iam acabar na Europa, que ia ser um negócio devastador e que nunca ia chegar no Brasil. Aí eu errei as duas, né? Mas, assim, foi meu primeiro contato e foi um negócio. Eu achava que era louco demais, assim, para ser verdade. Foi a primeira impressão, assim. Cara, esse negócio tem um potencial louco, Como assim, você né? pode observar, eu não acho nada muito louco, né? Porque como Exato, exato. A esse sua negócio de régua. bloco pesado, de blockchain, né? Eu colocaria carreira nesse negócio. Então, assim, não achava muito louco, assim. Então, eu fiquei bem apaixonada, eu achei muito legal, mas eu achava que ia ser muito mais para frente do que Uhum, uhum. efetivamente foi. Porque essa agenda de inovação do Banco Central, ela é muito ousada, né? Ela é muito Sim. arrojada. Então, eles estão imprimindo um ritmo, uma velocidade muito grande para o Open E você Banking. chegou a perceber, se você chegou a perceber algum ponto de virada? Porque meio que foi isso, eu estava aberto, aí eu fiquei um tempo sem olhar, fui trabalhar, enfim, com a minha família, todos os negócios, a gente foi empreender um negócio pequeno e tal. Inclusive lá eu reforcei o meu incômodo com produtos para PJ, mas enfim. E do nada eu voltei a olhar, tava o banco, não, vambora, é Pix, é Open Bank, vambora, vambora, vambora. Então assim, eu não sei, assim, olhando de perto, você viu algum momento que foi uma chave de virada? O que aconteceu, assim? 2019, para o Open Banking especificamente, tá? O Banco Central está olhando o Open Banking há muito tempo, desde a gestão do Ilan. Então, o time do Banco Central que está lidando com o Open Banking, eles fizeram algumas viagens para a Inglaterra para estudar o Open Banking na Inglaterra. E isso Uhum. está acontecendo assim desde antes de 2017, tá? Então, desde quando começou realmente o Open Banking na Inglaterra, eles já começam ali a beber dessa fonte. E aí, a virada de chave para o projeto, que foi assim, meu, agora é a hora. Foi dia 15 de maio de 2019, teve um workshop na sede do Banco Central. Pensa que para uma economista, cara, eu fui na sede do Banco Central, ouvi o presidente do Banco Central, que já era o Roberto Maneiro. Campos, falar sobre o Open Banking, falar sobre acesso a serviços financeiros, democratização do crédito e melhorar a experiência do usuário. Foi o auge, assim, foi e um dia antes do meu aniversário. Então foi o maior Caraca, presente que uma economista que poderia ganhar de maneiro, aniversário, foi que esse dia. maneiro. Então o start foi esse dia do projeto mesmo. Então a virada de chave foi assim, não, agora começou. E aí o que aconteceu depois disso? Começaram essas agendas mais constantes com o Banco Central de como que a gente ia começar. Aí em 2019 o Banco Central instituiu e nos convidou como associação, eu estava como diretora da AB Fintechs, para participar. Ele selecionou algumas associações, porque diferente do que aconteceu em UK, o Banco Central que teve uma decisão bem acertada de não falar com cada um dos players do mercado financeiro. Então, tem, sei Uhum. lá, não estou brincando, tem umas 300 cooperativas, só cooperativa. Sim. Imagina o Banco Central tendo que falar com cada uma dessas cooperativas de maneira separada e colocar todo mundo na mesma página com relação ao projeto do Open Bank. Inclu- Inclusive no diretório do Open Banking, é um número, eu não lembro de cabeça, mas era assustador. É tipo 30% das instituições Sim, são cooperativas. eu Eu não não tinha a menor sabia, eu também ideia, eu não não. estava próximo. E aí, quando eu fiz um- uma retrospectiva ali, falando do ano passado e tal, e aí falaram, pô, Gabriel, você não comentou nada de cooperativa. Eu falei, por que? Mas assim, e aí, o que rolou? E aí o pessoal começou a me contar. Eu falei, que isso, cara? E eu não sabia. Fui lá correr atrás e realmente me assustei com a quantidade. Então, qualquer um que abre o diretório lá vai ver que, cara, realmente é um Mundo. mundo à parte. E para quem tá em PJ, você começa a entender os motivos delas existirem, o porquê, porque que faz sentido e tal. Então, assim, é um case legal pra caramba de estudar. Já tenho pessoas aí engatilhadas para trazer aqui também pra gente conhecer mais, mas
Não, Para mim é também foi surpresa. muito novo, assim. E aí, imagina o Banco Central tendo que falar com todos esses players. Então, eles escolheram algumas associações que são representativas, ou seja, existe um monte de associação, mas quais delas são realmente representativas dentro de cada universo? Então, eles foram desenhando isso e fizeram uma chamada para o primeiro GT de governança do Open Banking, onde a gente Aham, instituiu como iam ser os trabalhos do conselho deliberativo, como iam ser as camadas, como iam ser os votos, peso de cada voto, quem iam ser os representantes, isso já em 2019. aham. E foi aí que começou o bagulho a virar muito doido. E aí Caraca, nunca que mais eu legal. parei de falar com o Banco Central por causa de Open Banking. Então foi esse GT de governança para a Mas gente definir a aí, em qual governança. momento aí você definiu que você queria virar presidente? Já foi nessa primeira conversa? Já foi antes? Não, faz menos tempo. Foi quando eu virei conselheira mesmo do Conselho Deliberativo do Open Que Banking, legal. que eu comecei a interagir muito com o Banco Central. Fiquei impressionada positivamente com o nível técnico das pessoas de lá. Legal. Impressionada com o apetite para inovação. E, descobri que nunca teve nenhuma mulher presidente do Banco Central. Vou fazer aqueles cortes de podcast apelativo. Ela vai ser a próxima presidente, a Pode primeira fazer, mulher presidente do Banco pode Central. fazer. Esse vai ser a capa Pode fazer do. para eu jogar para o universo. Alguém que sabe como eu Boa, vou chegar boa. lá vai ver e vai me contar. Vai falar, Ingrid, Não, tenho uma ideia. boa, legal, legal. É. Valeu. Então foi mais ou menos em 2019 que os trabalhos começaram, que eu senti essa virada de chave que deu start, de fato, no trabalho mesmo do Tendenk. Aí, depois do trabalho do GT de governança concluído, foi que a gente instituiu o Conselho Deliberativo. Eu virei conselheira junto com o Thiago Alvarez do Guia Bolsa, a gente está na mesma cadeira. Aham. Aí são 6 cadeiras, cada cadeira representando um setor. Então, a gente tem, por exemplo, as de cooperativa, a gente tem os bancos pequenos e médios, temos a Febraban e temos a cadeira 2.3, que são as fintechs. Legal. Assim, eu tem várias coisas que eu acho que a gente foi meio ousado e tal, mas para mim a forma de trabalhar é muito legal, assim. Porque na discussão é óbvio que vai ter um para puxar sardinha para um lado, um para o outro e etc. Mas de certa forma acho que você garante que você vai ter diversidade de pensamento na mesa ali, que é um negócio que faz toda a diferença. E o Banco Central bancou. Bancou porque, querendo ou não, assim, sejamos né, justos, tem a Febraban e tem os grandes bancos na Febraban que Claro. eram os obrigatórios para entrar no Pendente. E tem as fintechs, que eu brinco que é a cadeira ali primo pobre, né? Tem o primo rico e Aham. a gente é o primo pobre. E tem menos entidades, as entidades elas não eram obrigatórias nas primeiras fases. Você brigar para ter um peso igual no voto é briga grande ali. Então, E é um negócio que eu acho que aconteceu em 2020, mas se fosse lá na tua época, 2016, não ia não ter, sei ia, lá, não ia ter essa força. não ia. Você não Então, tem grandes players, né, que pegaram o tamanho que pegaram não no tinha nem mercado as depois, né? associações de direito de fintech. Tipo, acho que a BFintech ela nasceu em 2016 mesmo. Ou 17, comecinho de 17. Então não ia nem ter associação para contar a história. Mas o Banco Central Uhum, bancou. Bancou falando que a gente precisava desse equilíbrio de legal. representatividade. Então tem que bater palma para o Banco Central nesse Eu, sentido. eu não tenho esse número de cabeça, não, mas eu estava vendo que mudou muito o perfil até dos founders de startups em geral, e fintechs principalmente, e depois de um tempo começou a vir pessoas um pouco mais experiência, com mais bagagem de mercado, etc. Principalmente para fintech faz toda a diferença ali, né? Se você que estava trabalhando no corporate lá, putz, há 10 anos, você tinha receio do que fazer ou não fazer, imagina eu com 20 anos, pô, vamos abrir uma... Eu tive uma ideia uma vez na faculdade, e eu fiz algo, mas já tem mais de 5 anos, então eu posso falar isso, né? Já prescreveu. Mas eu, na época, eu queria fazer câmbio, porque eu achava que o câmbio, né, as casas de câmbio cobravam muito caro, então eu tinha uma ideia genial, que era intermediar o câmbio da faculdade. Eu criei um grupo de troca de dólar e euro, e o grupo começou a ficar grande,
tinham mais de 1.000 pessoas, e as pessoas não se conheciam, não tinham confiança uma na outra, elas me procuravam para intermediar aquilo ali. Senhor. Aí eu entrei nisso, falei, pô, como é que faz isso? Eu fui procurar casa de câmbio para ver como é que funcionava, ver do Banco Central como é que eu poderia fazer esse negócio. Assim, total louco, Inocência, assim. né? Não, como é que é isso, né? Vou abrir aqui o câmbio e tal. Mas, assim, acho que eu cheguei a fazer umas 3 ou 4 operações de eu pegar com uma pessoa e entregar para outra. Mas eu comecei a pensar, cara, se alguém me rouba aqui, cara, o que, que eu faço com esse dinheiro? Se a pessoa me entrega nota falsa, eu falei, não, eu tô fora, isso aqui é coisa de louco, eu não vou mexer com esse negócio, não. Câmbio ainda, Mas que é tipo assim, mais complexo e regulado exato. ainda. E tipo, e nessa época era uma galera, sei lá, 2014 que eu tô falando, muita gente que tava empreendendo, era esse perfil de, ah, é o moleque da faculdade que montou um negócio genial e tal. Você pode ver o próprio Pedro, etc. Cara, é muito raro você achar alguém com um perfil dele que fez uma empresa do tamanho Super. que é o Neon e tal. Então, assim, essa bagagem de ter pessoas com maior repertório, etc., eu acho que até facilita na hora de você ir lá conversar, dialogar com o Banco Central, dialogar com a Febraban e etc. Então, acho que esse amadurecimento do mercado aí também foi positivo, porque eu não consigo ver essa organização acontecendo aí do Open Bank e tal, tipo, lá, 5 anos atrás ou até mais, sabe? Não, eu concordo. Não, teve sim um perfil, e não só um amadurecimento dos fundadores, mas também muita gente de mercado financeiro tradicional interessada no mercado de fintechs. Então, poxa, você tem os fundadores, obviamente, mas você tem o perfil dos colaboradores mesmo Sim, mudando. sim. Então, pô, pega mesmo o Neon. Muita gente que trabalhou comigo no JP, no Neon, logo depois que eu saí, né? Gente de outros bancos, gente de escritório de advocacia super relevante e referência no mercado, indo trabalhar nessas startups. E eu vou falar de Tirando a startups de gravata. uma maneira geral, né? Não só fintech. Então, o perfil dos fundadores amadureceu, acho que é natural do mercado, mas o perfil das pessoas que vão trabalhar em startup agora está completamente diferente. Porque lá naquela época, era tudo maluco, era gente Uhum. maluca. E sabe o que é mais engraçado, Gabriel? Eu fui pro Neon. No Neon, muita gente me procurou mesmo lá do JP e tal, para entender como é que eu tinha feito, mas eu ainda estava fazendo, né, essa transição. Não é uma coisa que, você entrou, então você fez a transição. Mas depois, assim, quando eu comecei a ficar como referência no mercado mesmo, então comecei a me envolver com a associação, eu comecei a entrar lá no Open Banking e tal, a quantidade de gente que me procura para fazer benchmark de carreira não está Uhum. escrito. Mas assim, é Mas muita gente. é que o seu movimento é muito específico assim também, né? Não dá para a pessoa achar que eu vou sair lá do banco, no outro dia eu vou cair dentro da startup, da fintech e vambora. É, e eu até me pergunto assim, que horas que você dormia, né, para tu lidar com representação em Banco Central e Eu abrindo continuo empresa. nisso. E, Não durmo, né? Sempre tive que, insônia. que, eu acho que você tem uma filha, um filho pequeno agora também, Tive né? Maia, ela tem 6 meses. E, e como é que equilibra esses pratos todos aí? Porque assim, não, acho que eu acompanhei várias pessoas assim que fizeram a transição, etc, foram para trabalhar em fintech, startups, e realmente assim, não foi trivial, assim, a pessoa até ela vencer aquela síndrome do impostor, dela achar que ela não serve para aquilo ali e pegar a confiança, levou um tempão, assim. Agora, para ganhar confiança até ela ir para a comunidade ser ativa, é difícil, assim, achar. Então, pô, muito legal saber essa, essa parte, assim, da sua história, sabe? Eu, de novo, eu não sei, assim, sendo bem sincera, se você. As pessoas que me perguntam isso, né? Como eu faço? Como eu não sei o quê? Eu tenho, acho que duas coisas muito interessantes, assim, na minha vida, né? Eu sou hiperativa, diagnosticada, não tenho TDAH, poderia, mas não tenho. E eu descobri que eu tinha hiperatividade muito mais velha do que deveria. Na Uhum. minha época de escola, eu era só problemática.
mas problemática no sentido de não parar quieta na carteira. Não parava quieta na carteira. Eu falava com todo mundo e tal. Sempre fui super inteligente, até acima da média para quem não estudava. Então, naquela época era só um problema, a pessoa agitada, a menina que, puta, falava mais que o homem da cobra. E quando eu descobri que eu era hiperativa, uma das coisas do meu tratamento foi canalizar a minha energia para coisas produtivas. E aí, por uma coincidência do destino, eu fui trabalhar no mercado financeiro. Então, olha que louco. Quando eu era criança, eu era penalizada na escola, porque eu era muito agitada. Quando eu vou para o mercado de banco, mercado financeiro, eu sou premiada porque eu era muito rápida, super, assim, entregava tudo que eu fazia, conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, uma coisa que era ruim começou a ficar boa. E eu comecei a canalizar Você tem muito. muito estímulo diferente e te mantém ligado, né? E é agitado, né? Querendo ou não. Mesmo o mercado mais tradicional é super agitado. O mercado Sim. nasce de um jeito, não vai dormir de outro. Assim, um dia tudo pode acontecer. E isso é o meu ponto positivo. Então, olha, de novo, que louco, né? Então, sempre foi meu ponto negativo quando eu era criança. Quando eu fui para o mercado produtivo, né? Trabalhar, virou meu ponto positivo. Então, eu sou melhor quando eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu trabalho, eu sou vice-presidente da ABS, antes eu era diretora da Bacontex, eu tenho minha família agora, então é uma maneira de eu gastar essa energia em excesso que eu tenho de maneira produtiva. Então, isso me ajudou de uma maneira ou de outra. A outra coisa que me ajuda, e sempre me ajudou, foi gostar de gente. Não adianta, assim, a minha vida é gente. Tudo que aconteceu na minha vida foi gente. Todas as movimentações de carreira que eu fiz foram pessoas que me ajudaram. E isso, como eu tive muita gente que me ajudou, eu sempre também tento, é bem romântico isso que eu vou falar, mas é de coração. Eu sempre tento dar um give back. Sempre. Então, e o give first, né? Então, assim, o give back e o give first, ele meio que se encontram. Porque eu sempre recebi ajuda na vida, mas eu também tento ajudar todo mundo. Exato. Então, por isso que eu falo para você que eu sempre tento deixar um espaço, assim, tipo, para conhecer, para a gente conversar, para mostrar o que está acontecendo. E acho que isso naturalmente vai trazendo coisas boas, entendeu? Legal, legal. E tem muito, vamos dizer assim, eu acho muito legal assim essa parte de você se disponibilizar, ajudar os outros, porque eu também sou muito cara de pau, assim, eu peço muita ajuda. Não, me ajuda aqui, manda mensagem porque eu nunca ouvi falar e vamos conversar. Aí o pessoal marca, e às vezes a pessoa que nunca me viu me ajudou pra caramba, porque ela parou um tempo ali, então acaba me sentindo um pouco no dever ali de realmente fazer o mesmo para outras pessoas e tal. Enfim, acho que tem. Enfim, eu já tô pegando aqui um tempo gigantesco só para falar assim da tua carreira, que eu acho que tem muito mais coisa para eu perguntar. Vamos lá. Tem bastante coisa aqui. E aí eu queria entrar num ponto mais específico, voltando aqui nessa parte de quando você estava falando de. Beleza, montamos ali como é que vão funcionar as representações, os GTs, etc. Já já eu pergunto alguma fofoca, já vai pensando aí. Mas antes eu queria falar assim, aproveitar até para a gente conversar e falar um pouco mais do lado PJ assim da coisa. Então, o pessoal já sabe, né, que, enfim, o Link era um banco PJ, então, se você quiser dar mais detalhes aqui para o pessoal entender o que é, porque eu queria aproveitar esse tempo, porque eu acho que são as melhores pessoas para a gente falar de Open Bank PJ, o que está legal, o que tem de desafio, etc. Então, acho que eu quero aproveitar um pouco para explorar isso com você. Claro. Bom, o Linker é um banco digital exclusivamente PJ. E aí, muito por causa daquela minha experiência que eu tive no Neon, de, cara, não dá para ter duas estratégias muito diferentes dentro da mesma instituição, mesma startup, mesma fintech. Você tem que escolher se você é B2C ou se você é B2B. E aí nasceu com esse propósito. Exatamente fazer o que eu fiz no Neon, só que aí de uma maneira empreendedora, agora sendo empreendedora. E aí no finalzinho do ano passado a gente foi vendido para a Omie.
Foi assim, a gente estava. Fala homem, eu falo homem, eu nunca É o MIE. sei. Eu tirei essa Tá bom, tá dúvida. bom, tá bom. Porque Boa, boa, lá no boa. link todo mundo faz, também fala de um jeito, mas aí eu perguntei pro pessoal, é homem? Como é Não, que vocês querem que eu fale? eu via, eu via gente que falava omni. Que não, omni acho que é outra parada, já É outra é coisa. um outro negócio aqui. Que inclusive quem acompanha aqui, eu recentemente já escrevi umas duas vezes assim sobre BFMs, né? Então a gestão para PJ e tal. E acabou falando bastante da OMIE, e como é que, enfim, eles tinham essa ideia ali de ser o Bakeline 2.0, né? De entregar uma gestão para o cara, fazer com que o cara passe ali. E eu já via, né, antes de você falar oficialmente das mudanças que estão tendo em Open Banking, eles ali com diversos serviços de banco incorporados, com Open Banking Screen Scraping rolando ali, operador e senha e tal. Então acho que é legal o pessoal ter um pouco isso na cabeça, para, enfim, acabar absorvendo um pouco aí dos movimentos que tem acontecido para PJ. Mas assim, voltando na compra, como é que foi assim? Eles foram comprados, eu lembro que foi anunciado, acho que foi um valor, sei lá, 120 milhões, não sei cento e se o vinte número milhões. não sei se É isso era o aí. número que eu tinha lido. Mas assim, como é que foi, enfim, ser comprado? O que que muda pro banco depois disso? O que que muda para a OMIE? Como que é um pouco dessa estratégia, assim? Claro. Bom, a ideia é o Linker é relativamente jovem, tá? Então, assim, é uma empresa nova. A gente, como eu falei, setembro de 2018, a gente anunciou a venda em novembro de 2021. São 3 anos, né, de Caraca, full. E a gente lançou o produto em 2019. Então, se for realizar, são 2 anos de operação mesmo, mar aberto, e o primeiro ano a gente foi construindo e tal. Então, tem mais tempo na pandemia do que sim. fora. E aí, o que começou a acontecer, Gabriel? Bom, a gente lançou o Linker lá em 2018, não tinha ninguém, né? E a conta digital PJ, o pessoal ainda estava lá na conta digital PF, já estava tentando ali disseminar essa questão de conta digital PF. E eu lá, na gente, Linker com a bandeirinha de PJ. PJ, 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 e muita gente falando, ah, não, PJ não, ainda estava lá naquele romance com PF, porque PF é muito mais legal, é muito Sim. mais cool, é muito mais fancy, porque, meu, você faz um monte de Eu acho o PJ mais brincadeirinha. legal, mas eu entendo. Eu acho o PJ mais Não, eu legal, mas eu também, entendo. mas não a grande maioria das pessoas, entendeu? Sim, sim. E aí, o que começou a acontecer? Um monte de estratégia PF, ainda tentando se provar financeiramente no modelo de negócio. PJ começou a virar a menina mais bonita da escola. Tem muito serviço, consome muito serviço desde cara, né? Muitos serviços, os tickets são maiores, você precisa pensar menos em coisas legais, no sentido de a bolinha que pula no aplicativo. O cara é mais Tem objetivo. problemas mais claros para resolver ali, Exato. né? Tem uma dor que é receber dinheiro, preciso Ponto. receber. Exato. Eu preciso que funcione. Eu não quero saber se. Não, eu não quero ligar no atendimento e a pessoa perguntar do meu cachorro, sabe assim? Não quero, Exato, não exato, quero. O cara exato, tem que, exato. tipo. E é o que, querendo ou não, assim, são as pequenas e médias empresas que movem o país. Uhum, uhum. É o PIB. É o PIB do país, são pequenas e médias empresas. E aí as pessoas realizaram isso que eu estou falando desde 2017. Realizaram que PJ é a menina mais bonita da escola. E, e aí a gente recebeu um monte de proposta de compra. Que A maneiro. gente recebeu, sei lá, sem brincadeira, umas 9. Aí tinha, obviamente, os outliers, né? Tanto para um quanto para outro. A OMI foi o outlier, a OMI foi o outlier positivo, mas tinha os outliers que não faziam nenhum sentido, que a gente não seguiu com as conversas. Não fazia nenhum sentido por propósito. Então, por exemplo, a gente recebeu proposta de banco grande, de banco médio. Mas E dependendo aí mata a ideia toda do negócio, né? não só isso, assim, porque, por exemplo, metade não, 70% do deal foram em ações da OMIE. Uhum.
Então a gente é sócio da Almier. No caso de um M&A com um grande banco, a gente não ia ganhar ações do grande banco. A gente ia ser totalmente cash. E aí perde um pouco, sabe, daquela coisa de construir algo juntos, que é o que a gente tem com a Uhum. Almier. E, poxa, a Almier Vai chegar a hora, é né, uma do máquina. cash out para dar uma descansada, mas tem Exato. nem ainda, né? E foi um dia muito legal, assim, de verdade. Maneiro, É, maneiro. o Marcelo é um puta de um empreendedor. É um cara que você quer estar próximo. É um cara que Maneiro. trouxe SoftBank, Tencent, Astela, um monte de fundo fudido, desculpa meu francês. Então, no mínimo, a gente precisava ouvir o que ele tinha para falar. E, obviamente, Uhum. que ele é muito bom no que ele faz, né? Um puta de um vendedor. Foi mais um daqueles café de 3 que virou 3 horas e quando foi ver, tava todo mundo lá com a Exatamente. OMB. Então, foi exatamente isso que aconteceu. A gente estava com a rodada aberta, né? Então, a ideia não era vender, mas surgiram essas oportunidades. E aí, o que está acontecendo agora no mercado de PJ? A gente já tem players, não somos os únicos, já tem vários outros players. É um business que precisa de grana, precisa estar altamente capitalizado. O mercado afunilando cada vez mais. Os bancos grandes acordaram completamente para a vida, despejando caminhão de melancia, desculpa, caminhão de dinheiro ali, tipo, para marketing digital, ads, fortalecendo as estratégias PJ. Então, Agora todo mundo tem portal do desenvolvedor, APIs, produto de APIs. exato. Então, fica cada vez mais difícil. Então, os próximos passos iam ficar cada vez mais difícil para captar, cada vez mais difícil para, continuar perene dentro desse mercado. Então, para a gente começa a Aham. fazer mais sentido. Quando a gente começou a receber essas propostas, olhar o mercado, falei, cara, então o que muda, né? Aproveitando a sua pergunta, muda que agora a gente tem um puta de um parceiro, um grupo que a gente segue juntos, tem total sinergia com o business da Almier. O Sim. cliente é basicamente o mesmo. Então, essa simbiose, assim, faz muito sentido. O Linker continua como uma estratégia apartada, no sentido de marca, continua Linker. A gente tem a nossa estrutura. Os funcionários do Linker são funcionários do Linker, mas dentro da cobertura Uhum. da Almier, dentro do grupo da Almier, que é um grupo super forte. E a OMB, enfim, já tá agora, depois da última rodada aí também, saiu passando o cartão aí, só no contactless ali, enfim, então já foram algumas compras aí. E eu sei que assim, usando serviços, eles têm muito serviços embedados ali, né? De o cara ter uma conta lá dentro e faz um Pix, e faz um boleto, etc. Vocês também acabam apoiando isso de alguma forma? Não sei se pode falar disso ou não, enfim, tem envolvimento nisso? Como é que. A ideia. Porque eu usei, Uhum. quando eu usei, eu não sei se já tinha. Foi em 2020, talvez. A compra foi recente, não foi? Do ano Foi passado? finalzinho do ano passado, novembro. Então, assim, eles já deviam ter algum parceiro de Bank as a Service, alguma coisa para operar ali as contas, etc. Faz algum sentido isso tá junto com vocês ou não? Eles mantêm isso independente? Não, a ideia é que a gente integre completamente com o MIE, tá? Mas, por Legal, exemplo, se você legal. quer ser só cliente do Linker ou só cliente do MIE, óbvio, não tem nenhum problema. Mas a ideia é que seja completamente fluido. Então, pô, se é Legal, cliente MIE e é cliente Linker, você tenha tudo isso integrado, bonitinho. Acho que essa é uma grande vantagem competitiva, na verdade. legal. Eu gosto do modelo, assim, e uma referência que eu tenho que eu ficava olhando lá fora é a Zero, né? Enfim, que ele entrega ali uma solução muito boa, assim, para o PJ. E o mais legal para mim é essa visão de se plugar com tudo, né? Se conectar com tudo. Então, assim, olha, você está usando aqui a minha conta e você quer usar, sei lá, você é farmácia, você quer um sistema de gestão de farmácia, tem um cara que é muito bom aqui e já está conectado. Você quer usar ele, você pode usar. Porque eu acho um desafio enorme de fazer um sistema de gestão para a empresa, né? Quando você tem um que resolve o problema de todo mundo, né?
dado que você tem que adaptar, etc. Então, vejo esses modelos lá fora, eu vejo que, cara, todos os grandes bancos têm parceiros de BFM, né? Então, a Alma eu fiquei mais próximo, porque, enfim, tem a parceria com o Itaú ali, do Itaú Meu Negócio, tem outros bancos, cada banco tem o seu parceiro, assim, agora, então tá dando uma esquentada aí, realmente, nessa movimentação também para gestão PJ, né? Sim, total. E essa é a nossa estratégia. Então, ali tá no end-to-end da PJ, da vida da PJ, Aham, entendeu? que legal, que legal. E aí, entrando agora no Open Banking para PJ, assim, da tua participação ali enfim, nas discussões ali no Banco Central, venda no mercado, o que você tem achado do estado atual hoje das soluções para PJ, assim? Geralmente eu falo que está uns 2, 3 passos atrás da PF, como é normal. Eu queria ouvir um pouco de você que está mais de dentro. Como é que você sente que está isso? Que oportunidade a gente tem para destravar o PJ? O que você tem visto? Assim? Assim, o Open Banking agora, nesse momento, ele está sendo muito mais para PF. Não significa que não teremos para PJ, a gente vai ter para PJ, mas os desafios é aquele de foco, né? Os desafios agora, eles estão totalmente voltados para desenvolver o Open Banking para PF. E aí depois, com o tempo, tem um backlog gigantesco de coisas que a gente vai implementando. Então, como o PF é mais fácil, não tem como. É mais fácil você desenvolver o Open Só para Banking. deixar claro, né? É um caso. Às vezes eu falo isso brincando com o pessoal, falo, quem trabalha em PJ trabalha em PF, quem trabalha em PF não sei se trabalha em Sim. PJ. Mas não é, mas assim, pura e simplesmente pela quantidade de casos de uso, casos de erro e possíveis, E complexidade, né? Uma enfim. natureza Exato, jurídica exato. mais complexa. Então, um CNPJ pode abarcar aqui inúmeros CPFs. Sócios, Exato, diretores, exato. tem uma complexidade muito grande de documentação, tem uma complexidade muito grande de análise de balanço, essa questão de sazonalidade. Então, uma sorveteria tem uma sazonalidade. No verão vende mais sorvete, no inverno vende menos sorvete. Exato. Que é diferente da sazonalidade de uma pessoa física, que tem lá o seu salário, que vai. Então, tem Poderes, inúmeros. alçadas, e aí Exato. vai. Contrato social no Brasil não é padronizado, é difícil você ler, não temos ferramentas hoje que leiam, que estão lendo contratos sociais, então, enfim, muito mais complexo. Então, a ideia sempre foi não, né? Mas, assim, logo no começo a gente observou que no Open Banking é mais fácil você seguir com o PF e depois implementa, vê como se comporta e aí abre o caminho para que a gente consiga pensar no Open Banking para PJ. Mas aí, inicialmente vai ser muito mais forte para PF, porque tem todas Uhum. essas complexidades de PJ. E por isso que eu acho que o Open Banking ainda tem muito tempo de desenvolvimento pela frente. Então, os trabalhos, assim, eu estou há 2 anos no Open Banking já. Os trabalhos estão apenas começando. Sim, Então, sim. putz, a gente está sei lá, na reunião 120, sei lá, do Conselho Deliberativo. Vão ainda Isso mais. é contado É isso? É contado, tipo, é contado. tipo os episódios do podcast eu boto É aqui, isso. 014, 015. Exatamente. E aí ainda Já tá na 15ª temporada, tem então aí muita vai coisa para longe. acontecer pela frente, assim, mas muita coisa. Tem uns negócios que eu vejo no guia de experiência lá do Reino Unido. Lá tem um negócio que chama o pagamento em lote. Esse negócio eu nunca vi em nenhum lugar o iniciador de pagamento fazer um pagamento em lote lá. Porque, assim, beleza, tem experiência e etc. Ela faz muito sentido quando você lê, mas na prática eu não consegui ver aquilo assim como sendo um super diferencial, assim, tipo, como uma solução. Então, quando eu vou ver os principais players lá, TrueLayer, Plaid, né, nos Estados Unidos, você vai ver Nordic, você vai ver outros caras ali. Eu não via muita coisa de PJ, assim. O que aparecia eram os BFMs, que na prática parecia um PFM, mas que servia para microempresa, e aí o cara adaptava ali e tal. Então, eu sinto que o PJ ele tá um pouquinho esquecido aí, mas acho que da mesma forma que aconteceu com o Banco Digital, em breve, né, a gente vai ter aí, talvez essas
garotas aí do baile já estejam por aí e ninguém tá dando muita atenção a elas, né? Pode ser, pode ser, pode ser. Mas, cara, sendo muito, muito transparente, assim, é um puta privilégio estar fazendo parte disso. Gabriel, eu rezo todos os dias agradecendo ao Criador, à energia cósmica, sei lá, que me colocou como parte disso, porque eu tenho certeza Ah, que absoluta maneiro. que a gente vai ter um mercado financeiro antes e um mercado financeiro depois do Open Banking, assim como aconteceu com o Plano Real. O Plano Real também não foi trivial. A gente estava Uhum. num cenário de hiperinflação, de um monte de moeda maluca, cara, as equipes econômicas completamente desmoralizadas, plano Collor, plano cruzado, cruzado novo, meu, a gente estava no meio de um monte de merda e a gente, Sim, por causa do sim. Plano Real, não foi um projeto trivial, a gente conseguiu transformar o Brasil no que a gente tem hoje, que não está maravilhoso, mas está muito melhor do que o cenário que a gente tinha antes. Eu Sim. tenho a mais plena consciência que o Open Banking vai também transformar a maneira que a gente consome serviços financeiros. Como vai ser? Exercício de futurismo. Vamos lá. Eu acho. Vamos fazer, mas aí tem que fazer um futuro assim, ousado. Tem que Usar. ir O presidente do no Banco sonho. Central. Exato. Pra falar, olha, o primeiro projeto dela vai ser esse aqui. Não, mas eu acho que no futuro a gente vai conseguir fazer uma curadoria dos nossos produtos e serviços financeiros de maneira mais livre. Hoje a gente ainda está pensando muito em caixinhas, que são os aplicativos. Então a Aham. gente pensa assim, poxa, caixinha aqui Banco X, caixinha Banco Y, caixinha Fintech A, caixinha Fintech B. Eu acho que em algum momento isso vai ser desmembrado. Então é como se a gente montasse o nosso Lego de produtos e serviços financeiros e a gente vai consumir isso em alguma outra plataforma que não tem nenhum vínculo com nenhuma outra instituição. Ou vai ter, não Uhum. sabemos. Então pode ser que eu use a plataforma de um banco, mas consuma os meus produtos de fintech nessa plataforma do banco. Pode ser que não. Pode ser que eu consuma tudo isso Uhum. dentro de uma plataforma e que não tenha nenhum vínculo com nenhuma instituição, que seja uma plataforma meio híbrida ali. Então, acho que a gente vai ter a possibilidade de fazer nossa curadoria de produtos e serviços escolhendo a nossa usabilidade, nosso UX, sendo livre para escolher Legal, o legal, UX. legal. E particularmente acho que assim, ainda é uma dor assim consumir produto financeiro, né? Enfim, você não entende o que está fazendo, etc. Acho que realmente quando eu penso no futuro, acho que não vai fazer sentido aplicar. E eu não tô indo contra banco, fintechs, tem nada, mas não vai fazer sentido eu ter tanto aplicativo financeiro assim no meu celular. É, a gente vai olhar para trás e vai rir um pouco. Lembra que tu tinha uma pasta bancos no seu Lembra que você celular e tinha que tinha um fazer o monte de. cadastro em todos eles, tipo, separadamente, para poder ter não sei o Exato. quê? Exatamente. Tu tinha que para fazer um pagamento, você botava um monte de senha. Enfim, eu acho que vai chegar essa. Eu vi uma proposta, eu até escrevi na newsletter dessa semana, que tem uma empresa que a proposta de valor deles é pague por texto. Eu tenho total certeza que, enfim, é mais o marketing do que de fato como é que funciona ali. Mas eu gosto muito da ideia de você pagar ali como se estivesse mandando e-mail, né? Tu tá no Gmail, você manda o dinheiro por ali, você manda um dinheiro para alguém no que você já está fazendo, etc. Então acho que é, essa história de estar contextualizado, estar cada vez com menos fricção, é óbvio que você tem um monte de desafio para chegar, né? Você tem que, enfim, ainda mais com essas. Não sei se você tem acompanhado aí umas threads aí sobre o cara que foi roubado com o celular e aí fizeram Qual foi a uma macumba que fizeram para zona. acessar a conta Você fala, dele pelo caraca, Face meu irmão, ID, né? como é que você cria um serviço cada vez com menos fricção, ao mesmo tempo você tem que combater esse tipo de coisa, assim. Então, acho que a gente vai ter um desafio enorme. Acho que se a gente vencer nessa parte de identificação digital, acho que as outras coisas vão fluindo aí cada vez mais, né? Sim.
Aí eu te pedi para a gente finalizar aqui uma previsão para o Brasil, assim. No período aí que você já estiver assumindo a cadeira de presidente do Banco Central, como é que a gente vai estar aí, o Open Bank no Brasil? O que você imagina que a gente vai já estar aqui desempenhando, né? Óbvio que é um horizonte Longuíssimo talvez prazo. até menor. Exato, né? Ó, mas eu acho que daqui a uns 10 anos a gente vai ter muito poucas pessoas desbancarizadas. Então, quase nenhuma, a gente já vai ter vencido esse problema. A gente vai ter um ambiente de crédito muito melhor. Crédito é uma ferramenta muito potente de alavancar uma economia. Quando Uhum, bem usado, quando com taxas mais justas, quando de fato democratizado. E isso vem muito também com a bancarização, mas com a educação financeira. Então, eu tenho mais absoluta certeza que daqui 10 anos a gente vai estar num cenário de educação financeira muito melhor. As pessoas vão ter acesso a crédito, vão saber usar melhor esse crédito, tanto para melhorar a vida delas, então, através dos financiamentos que possibilitam a realização dos sonhos, mas também do consumo de uma maneira geral e das próprias empresas que precisam desse crédito uhum. para se alavancar, para aumentar capex, para, enfim, aumentar a produção, para crescer de fato. Mas mais do que isso, as pessoas elas vão ter menos ranço dos bancos, dos serviços financeiros, das fintechs. Elas vão aprender quais são os produtos financeiros que fazem bem, que não fazem bem, elas vão ter realmente uma livre escolha, uma melhor experiência, porque hoje a gente não tem uma livre escolha. Se você não tem conhecimento, você não é livre. Então, se você não tem conhecimento sobre produtos financeiros, você não está fazendo as escolhas de maneira livre. Então, elas vão ter liberdade, finalmente, para serem felizes financeiramente. Boa, boa, muito bom. Eu queria, na verdade, assim, primeiro, Ingrid, te Eu agradecer sou quase uma pelo psicopata tempo. sonhando, né? Você percebeu? Tipo, eu sou muito megalomaníaca. Não, mas tem que ser, e eu vou aproveitar e falar assim, cara, quem vai ter essa gravação com a presidente do Banco Central sou eu, cara. Então eu vou recuperar isso, eu vou falar aqui, ó, lembra, ainda vou, se não tiver fazendo isso, eu vou reclamar, ó, ela já tinha falado em 2022 aqui, e a gente ia chegar lá, e não tá rolando, e Vai aí? passar no meu arquivos confidenciais. Exatamente. Vai estar lá divulgado. É, Não, mas eu acho que às vezes esse exercício assim de pensar no futuro, acho que tem que ser assim, porque senão você precisa entender a direção, né? Para que lado você quer ir, né? Porque senão acho que não. Por mais que a frase seja batida, acho que realmente sonhar pequeno para mim é meio perda de tempo, assim, né? Então acho que é legal a gente nesses esforços. Eu gosto muitas vezes nos exercícios de falar assim, cara, que solução você daria para esse problema se você tivesse todo o dinheiro do mundo? Aí a pessoa vai falar, agora sem nenhum dinheiro. E aí tu fica brincando com isso e faz a pessoa sair um pouco do prumo, assim. Então, putz, foi muito legal esse período. Super obrigado mesmo, Ingrid. Obrigado por compartilhar sua trajetória. É incrível demais. Tenho certeza que o pessoal que ouviu aqui curtiu pra caramba. E é isso, eu queria que você, enfim, deixasse um recado final, fica à vontade aqui, ó. Posso divulgar link, propaganda, tudo à vontade. Então, se quiser contratar a gente, é hora do jabá. Quem ouviu até agora já quer trabalhar com então, não tenho dúvida, então fica à vontade aí para deixar uma palavrinha. Boa, gente. Bom, abram conta no Linker, é de graça. Então, PJs, aceitamos todas. Contem Boa. comigo. Acho que a gente está no começo só dessa super jornada, não só com relação ao Paybank, mas com relação a fintech, serviços financeiros, inovação. Cara, eu sou apaixonada pelo que eu faço, não só pelo Linker, mas eu também sou muito apaixonada por startup. Sou muito apaixonada por essa possibilidade de transformar a nossa realidade através da tecnologia, através da inovação. Contem comigo, estamos junto e nos encontramos no dia da minha posse lá em Brasília, no Banco Central. Boa, boa. Combinado. Ó, isso aqui eu vou ter que fazer esse corte aqui. Falar, pessoal.
Temos um compromisso em 2032, saiba qual, mas vai ser isso, e aí a gente já deixa ali com o pessoal. Obrigado mesmo, e sério, foi muito bacana aqui o episódio. Espero que vocês estão ouvindo, tenho certeza, né, que vocês estão ouvindo aí, gostaram pra caramba. Esse foi mais um episódio aqui do Open Box Podcast. Em breve a gente volta aí. Super obrigado por compartilhar. E é isso, pessoal. Mandem para mais pessoas esse episódio. Mandem, o pessoal precisa saber disso. Então, acho que, enfim, tem muita história legal aqui para compartilhar. Muito obrigado e um grande abraço.